Secretaria da Educação realiza a decoração de Natal. Cultura AM 91 FM em ritmo de festa. Domingo é o Dia da Consciência Negra. Secretária da Criança fala dos resultados do PET. Sexta-feira, 18 de novembro, o Leme Notícias está começando. Até já! Um programa voltado à criança, administrado pelo governo federal e prefeitura, vem atingindo ótimos resultados em nossa cidade. Trata-se do PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Através da Secretaria da Criança, a Prefeitura do município de Leme tem vários programas de assistência social junto às crianças, podemos dizer assim. Um deles é o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E é sobre isso, sobre esse projeto, que nós vamos conversar com a Regina Célia, que é a secretária da Criança. Secretária, é um projeto que deu certo. Com certeza. Esse projeto visa retirar as crianças do trabalho, né, da exploração, enfim, está ocupando essas crianças no período contrário à escola. Quer dizer, quem estuda de manhã frequenta o projeto à tarde e vice-versa. Isso, exatamente. E nesse período eles têm reforço escolar, recebem atividade física, artística, também recreação, jogos, brincadeiras, enfim, uma tarde ou uma manhã prazerosa para a criança. Além do que, as famílias recebem uma certa quantia em dinheiro por manter as crianças no projeto e na escola. Exatamente, as famílias recebem R$25 mensais, mas para isso ela não pode faltar nem na escola, nem no projeto, ela tem que frequentar, evitar realmente que a criança fique na rua. Nós estamos visitando hoje o projeto, o PET do Primavera, do Jardim Primavera, mas além desse, outros projetos nesse sentido existem. Sim, exatamente. São 7 pontos na cidade, né? Então, um total de 570 crianças recebendo o benefício de R$25 mensais. Esse programa, né, o PET, ele é uma parceria do governo federal com a prefeitura, né? Quer dizer, a prefeitura tem também o apoio do governo federal. Exatamente. Tem o apoio do governo, é uma parceria. A prefeitura entra com uma parte e o governo entra com a outra. Bom, e por aquilo que a gente viu aqui, né, além de tudo isso, a criança se sente feliz em participar de um programa desse, de um projeto desse, evidentemente saindo da rua. Exatamente, né? E, além disso, eles recebem o lanche, a alimentação, as frutas 2 vezes por semana, e tudo que eles gostam de fazer, eles têm aqui. Esse é apenas um dos programas, né? Nós temos vários através da Secretaria. Exatamente, nós temos o projeto Viver, né, aqui no Bosque, nós temos o programa Madrinha do Primeiro Mês, que foi muito divulgado, graças a Deus está indo muito bem. Temos a Criança Útil, que faz parte juntamente com o programa do PET, e o Espaço Amigo. E os pais, como é que receberam esses benefícios? Com alegria? Com certeza, eles aproveitam para estar comprando roupa para as crianças, ou complementando a alimentação, e para muitos deles a gente vê realmente que faz a diferença. É um projeto que deu certo. Deu muito certo. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Muito bem, pensar que existem locais aí do país em que esses programas não funcionam, né? Criança trabalhando desde cedo, Bolsa Família, as pessoas, os políticos levam embora. Usa para fazer, para pagar conta, que não tem nada a ver, às vezes até para gastar em armazém. Pessoas realmente exploram. Felizmente, aqui no estado de São Paulo, principalmente, e especialmente aqui na nossa região, nós temos esse trabalho bem colocado, bem desenvolvido. E a Secretaria da Criança é um dos pontos altos da atual administração municipal, Dr. Geraldo Vagão, e a Célia está desenvolvendo um trabalho realmente maravilhoso. E o que acontece com essas crianças? Elas vão lá, elas se sentem valorizadas, elas se sentem um contato daquele calor humano, convivência com outras crianças, orientação de psicóloga,
brincadeira, arte. Isso é que vai fazendo uma geração melhor para o futuro da cidade de Leme. Esse programa do governo, apesar de valor ser pequeno para cada criança, mas é o que é possível, a parceria com a prefeitura acaba investindo também a parte dela para poder melhorar a qualidade de vida. Tudo sempre com esse objetivo, melhorar a qualidade de vida desde a criança, já lá atrás, no pré-natal, no parto, depois na madrinha do primeiro mês, no primeiro ano de acompanhamento e seguindo com esse programa da erradicação do trabalho infantil. Realmente a criança tem um período da sua vida que ela tem que brincar, tem que distrair e tem que absorver novas ideias, abrir a cabeça para o mundo. Acidente de trânsito com vítima no começo da noite de ontem na rua Bernardo Garcia, no Parque São Manuel. José Ricardo Bezerra, de 28 anos, conduzia a moto Titan 125, tendo como passageiro o filho, de apenas 3 anos de idade. Pelo que se constatou, o menino acionou o freio da moto. Ambos foram para o chão, devido à parada brusca. O menor teve escoriações pelo corpo e precisou de atendimento no PS da Santa Casa, sendo liberado posteriormente. A dona de casa, Sandra Aparecida Nogueira, de 34 anos, residente na rua Luiz Ramazini, no Santa Paula, alega ter sido agredida pelo amásio Pedro Francisco, de 36 anos. Sandra não soube explicar os motivos da agressão. Veja em instantes, Educação organiza a decoração natalina. O Leme Notícias volta a seguir. Mais uma vez, este ano a decoração da cidade, visando as festas do final de ano, vai ser de competência da Secretaria da Educação. O trabalho já está em andamento. O tema do projeto é Sinto o Natal e Olho para o Mundo. E o objetivo desse tema? O objetivo é estar levando às pessoas um conhecimento, é estar levando a reflexão em cima, não só do que é o Papai Noel, não só do que é, aliás, é para estar levando a essência do Natal, né, que é o nascimento de Cristo, e mais, né, estar voltando para as questões sociais. Não apenas para a parte comercial do Natal. Sim, estar levando, na verdade, uma reflexão. Então, dentro disso, a gente vai estar levando a questão do conhecimento enquanto planeta, da questão do que o Papai Noel pode trazer para a gente, que não é só presente, mas ele pode trazer na questão da arte, e os meios de transporte que ele pode vir até nós, que não é só através do trenó, que é através de vários meios de transporte, e que nós podemos ser o Papai Noel durante a nossa vida. Bom, nesse sentido, os trabalhos já estão acelerados, porque nós estamos aí há pouco mais de 30 dias do Natal. Com certeza, né? Nós já estamos finalizando aí os trabalhos, as instalações que serão colocadas, né, nesses pontos. Quais os pontos que serão instalados, podemos dizer assim, essa decoração? Prefeitura do município, Casa da Cultura, a rotatória da 7 de setembro, a Praça da Bíblia, Secretaria da Educação e o Lago Municipal. Quer dizer, todos esses locais vão receber, de uma certa forma, algum tipo de decoração. Com certeza. Até uma questão muito importante a gente está chamando de instalação, porque a decoração, ela vem por trás disso, né? Ela vem como consequência. O nosso objetivo maior é estar levando conhecimento. Bom, por aquilo que nós estamos mostrando, o pessoal trabalhando aqui, deve ser uma decoração simples, porém bastante objetiva. Objetiva e com muita reflexão. É esse o objetivo maior, né? A gente está levando alguns elementos da arte para que as pessoas possam estar refletindo, né? E perpassando a questão do belo, né? Do bonito, do feio. Mas estar levando um momento onde as pessoas possam se perceber e ir além, né? E ter uma leitura diferente da questão da decoração em si. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Muito bem, a exemplo do ano passado, né, a Secretaria de Educação vem cuidando desse trabalho para as festividades de final de ano.
Realmente o pessoal às vezes vai aparecer os críticos, os eternos críticos que vão falar da decoração, de cidade do Papai Noel, mas a gente tem que admitir uma coisa, que realmente é um destaque da cidade, que fica bonito, fica. Não tem quem não sai de casa à noite para ir ver as decorações, para ver aquela iluminação toda bonita. Faz parte, a prefeitura está procurando também. O primeiro ano foi um investimento maior, agora está procurando sempre reciclar e cada vez um tema diferente, procurando também trazer o sentimento da reflexão. É bonita, a cidade já é um destaque por isso, hoje já nós temos Pirassununga que também vai fazer, Campinas que também vai fazer, e fica aqui uma reivindicação que o pessoal da Secretaria da Educação, o prefeito, poderão analisar. Hoje nós temos grandes corredores comerciais aí que se formaram ao longo desse tempo. Avenida 7 de Setembro, Avenida Visconde, algumas outras avenidas em bairros da cidade que tem muito comércio. Seria importante que devagarinho a gente fosse também atendendo, estendendo uma parte dessa decoração para esses corredores comerciais, para motivar toda a cidade, todos os bairros também um pouco mais afastados. 2 importantes veículos de comunicação da cidade estão aniversariando. Trata-se da Rádio Cultura AM e da 91 FM. A Rádio Cultura, 40 anos. A 91 FM, a irmã mais nova, chega aos 20 anos. Ele foi o pioneiro do Rádio Lemense. Nós sempre destacamos esse aspecto. Lá, em 1995, ele já tinha uma visão muito grande, muito ampla do futuro, trazendo para Leme a primeira emissora de rádio, a nossa querida Rádio Cultura, que hoje está completando 40 anos. É isso realmente, seu Camel? É isso mesmo. Em 1965 nós fizemos um esforço tremendo para trazer a cultura para Leme. E conseguimos, graças a Deus, ao Zé Plota Júnior, e a Sônia Ribeiro e uma porção de amigos que compuseram esse quadro para poder trazer a rádio que precisava ter, porque nós não podíamos imaginar que Arara tinha a emissora dela e Pirassununga também tinha a emissora deles. O que acontece? Nós tínhamos que fazer alguma coisa por Leme e fizemos. Nos parece que o senhor deu simplesmente 25 viagens de São Paulo ao Rio de Janeiro para conseguir a concessão? A ponte aérea Rio-São Paulo, nós fizemos 25 viagens de ida e volta. De modo que, naquela oportunidade, era muito restrito o acesso com a Contel. Naquela época era Contel. E nós fizemos esse acesso. Graças a Deus, nós fomos muito felizes. Inauguramos a rádio sem problema nenhum. Graças a Deus. Bom, nós sabemos o que a Rádio Cultura representa para a nossa cidade. É um marco histórico em termos de radiodifusão. Agora, o que a Rádio Cultura representa para o seu Camel? Para mim representa muita coisa no sentido de cultura, progresso pessoal, trazendo elementos para trabalhar para Leme. Nós trouxemos o Banco do Brasil, trouxemos a sede do INSS, trouxemos uma porção de coisas que só Deus sabe o quanto que a rádio fez. A rádio participou em muitas campanhas demais mesmo, que hoje Leme aumentou bem a população. Então tem mais gente trabalhando por Leme. Mas nós trabalhamos também por Leme numa época que não tinha quase ninguém para trabalhar por Leme. Então nós estamos satisfeitíssimos com o nosso 40º aniversário, com o nosso 20º aniversário também, porque conseguimos o intento de servir a nossa cidade. A 91 é a irmã caçula da cultura, está fazendo 20 anos. Exatamente, a 91 faz 20 anos de progresso, de uma emissora jovem que está naturalmente sendo chamado todo mundo ligado. Bom, só para ilustrar, um grande nome do rádio brasileiro que passou pela cultura. Antônio Pimentel. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Quer dizer, foi criado aqui. Exatamente. Quer dizer, ele veio de lá para cá e aqui devolveu a si próprio a vida que ele queria. Trouxe para Leme muitas amizades ao saudoso Antônio Pimentel. Bom, seu Camel, para comemorar tudo isso, nós teremos neste sábado uma grande festa no 29 de agosto, né? Exatamente, no 29 nós teremos o show El Tchan, com essa famosa artista que todo mundo está dizendo que não vinha, mas vem.
Vem mesmo porque ela mesmo garantiu conosco uma gravação que está na rádio. E vai ser um espetáculo grandioso, eu não estou bem a par do que vai ser, mas a Lúcia e a Luciana e a Rita estão a par disso tudo, sabe? Em nome da equipe do Leme Notícias, em nome da TV Leme, seu Camel, os parabéns pela visão que o senhor teve no passado e que essa visão continue a existir no futuro. Muito obrigado pela sua bondade. E você, Simeonato, é uma pessoa... Eu considero da casa também, o senhor sabe. Pode ser considerado da casa. A Casa da Cultura está com as portas abertas para vocês todos, tá bom? Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Aí mais uma vez aí o seu Camel emocionado com todas essas comemorações, né, Chico? É, você tem uma parte da história da Rádio Cultura, você faz parte, você também trabalhou muito lá, hoje novamente estamos lá, né? Estamos lá prestando serviço também, eu aprendendo, vocês já há muito tempo, e o que ocorre é que a gente tem que pensar uma coisa para refletir, 40 anos, praticamente uma vida, o arrojo do seu Camel há 40 anos atrás, pensar em instalar uma rádio em Leme, com todas as dificuldades, hoje a gente até estava comentando lá, fora da cabine, comentando que era a época 65, era a época do regime militar. Você imagina a coragem, os contatos que a pessoa precisava ter para conseguir implantar uma rádio numa cidade do interior. E a gente tem que dar os parabéns para o seu Camel, cumprimentá-lo com toda a veemência que ele merece, porque realmente é uma pessoa que empreendeu muito em Leme, ama Leme, fez isso por aquele espírito que ele tem de amor a essa cidade. O deputado federal Nelson Marquiselli faz uma análise da situação na Câmara dos Deputados, onde alguns parlamentares podem ser caçados em razão de envolvimento em escândalos financeiros. Até agora, o único caçado na Câmara Federal foi o deputado Roberto Jefferson. Essa semana, em votação no plenário, o deputado Sandro Mabel escapou da cassação. Será que vamos ter a cassação só do deputado Roberto Jefferson, Nelson? Não, de jeito nenhum. Sandro escapou porque não havia provas concretas. Escapou. Mas os outros não, os outros têm. Os deputados que estão lá, os 11 deputados, dificilmente algum escapará. E no dia 23, a Câmara cassará o mandato do deputado José Dirceu. O senhor acredita nisso ou o fato dele ser ex-ministro, ter muita influência, pode mudar esse rumo ainda no plenário? Não, porque tem provas, e quando há provas, há cassação. Há a prova do Caixa 2, há prova já testemunhais da sua influência nos ministérios, nas multinacionais, a prova do Banco Rural, quer dizer, existe prova. Existindo prova, o Conselho de Ética encaminha o pedido de cassação e o plenário caça mesmo. Você viu mesmo no Sandro Mabel, ele teve quase 180 votos para caçar. Assim mesmo, não tendo prova, quase que ele não consegue obter os 257 votos. Mesmo porque a opinião pública está de olho também nisso. A fiscalização do povo é a obrigação do povo. Não é qualidade, não. A obrigação. Quem vota tem que fiscalizar quem é votado. Então a representação tem que ser fiscalizada. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Tá todo mundo aguardando esse dia 23 aí para ver se realmente o Zé Dirceu seja cassado, né? O Zé Dirceu, eu também concordo com o deputado Nelson Marquiselli, que acho que não vai escapar da cassação. Vai ser mais um boi de piranha. Mas dos 11 ali, eu não acredito que casse os 11, não. Além do que, cadê? Era só esses daí que recebiam o mensalão? Era essa toda a maioria que o governo tinha na Câmara? Porque o Zé Dirceu está passando por mentor intelectual, o Marcos Valério, o caixa do mensalão, mas os que recebiam? Essa é a pergunta que eternamente a nação vai se fazer e não vai saber nunca. No próximo bloco, o Dia da Consciência Negra. O Leme Notícias volta já já.
A cada ano, o dia 20 de novembro se consolida como uma data de grande significado no calendário histórico nacional. A memória de Zumbi dos Palmares reafirma-se no panteão dos heróis que escreveram com a própria vida a história do povo brasileiro na luta por ideais grandiosos. Em razão disso, o dia 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares, foi adotado pelo movimento negro brasileiro como o Dia Nacional da Consciência Negra, data que é celebrada domingo em todo o país. Aqui em Leme, a data vai ser comemorada num evento a partir do meio-dia de domingo, na sede da ACIL. Uma frente fria se afasta para o mar, distanciando-se do litoral do Rio de Janeiro, mas deixa instabilidades no sudeste. No interior paulista ainda chove em alguns pontos durante a madrugada e início da manhã, mas depois o tempo abre. Confira a previsão para amanhã em Leme. Sábado com sol, nebulosidade e pancadas de chuva numa proporção de 80%. A temperatura permanece elevada, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Desde fevereiro de 2000, a Intervias opera e administra o lote 6 do Programa de Concessões do Estado de São Paulo, com uma malha viária de 370 quilômetros, abrangendo 19 municípios da região centro-norte do estado. A sede da concessionária está localizada na vizinha cidade de Araras. E para falar um pouco mais sobre a concessionária, nós estamos recebendo o diretor superintendente da Intervias, Dr. Roberto de Barros Calisto. Tudo bem, doutor Roberto? Tudo bem. Prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu. Boa noite aos telespectadores da TV Leme. Estamos às ordens aí para qualquer esclarecimento. Da última vez que a gente conversou, era Intervias, era começando e tal, aqui próximo da gente, a localização do pedágio. Hoje já é o tamanho da Intervias não dá para medir. Olha, uma holding que toma conta agora. O que mudou, doutor? Olha, a Intervias, como você disse na época que conversando, ele estava recém começando. Isso. Nós mesmos não sabíamos o que tínhamos pela frente, que era uma coisa muito nova. O programa de concessão é muito recente no Brasil. E hoje, graças a Deus, após 5 anos, vemos uma empresa consolidada, várias obras já concluídas, a malha em um estado bastante satisfatório, né? Muito melhor do que naquela época. E a grande novidade que houve é que a empresa foi adquirida pelo grupo espanhol OHL em julho. OHL, né? Em dezembro de 2003. OHL, Obrascom, Oart, Laim. Esse grupo já é um grupo que tem tradição em concessão de rodovias, atua no Brasil, ele tem autovias, centrovias e intervias, tem na Argentina, no Chile, no México e na Espanha. E outra novidade, né, outro fato marcante, foi que esse grupo consolidou-se numa holding, que chama OHL Brasil S.A., e que abriu 40% do seu capital na Bolsa de Valores, e que os papéis foram inteiramente absorvidos pelo mercado, constituiu um sucesso grande. A ação foi lançada a R$18 o lote e já valorizou para mais de 20% nesse período, o que reflete a credibilidade do investidor na empresa. Então, quer dizer, daquela época para cá, nós temos muita coisa a comemorar. E se não fosse esse trabalho de vocês, nesse início até agora... Não teríamos despertado interesse lá, né? Chico. Então, Roberto, nós temos aqui, recebemos algum material para a gente analisar, e nós temos visto algumas coisas aqui, benefícios invisíveis do pedágio, que às vezes o pessoal não tem conhecimento do que ocorre. Além da, lógico, Leme, eu vi aqui, recebeu no período de 2000 a 2005 mais de 5 milhões de reais. E as outras cidades, evidentemente, todas relacionadas. Fora isso que veio diretamente para a cidade em dinheiro em caixa. E os outros benefícios invisíveis? Nós vimos aqui veículos... Olha, a tarifa de pedágio, ela, em síntese, 42% dela volta para o governo. 5% vai para o município, onde estão localizadas as praças de pedágio,
como você já disse, 900 mil esse ano e 5 milhões e 600 2005. acumulado desde o início até agora. Para o Estado, nós pagamos 3,5% de ônus variável e uma parcela de ônus fixo que corresponde mais ou menos a 3,5% também, ou seja, 7% vai para o Estado, além dos impostos federais, PIS, COFINS, CPMF, e agora já estamos começando a contribuir com o imposto de renda também. A empresa já começou a dar lucro, então a partir desse ano nós já estamos recolhendo imposto também. E além disso, nós fornecemos para a Polícia Rodoviária 12 veículos. Nós temos um investimento anual da ordem de R$900 mil que nós entregamos para a Polícia Rodoviária. Hoje a Polícia Rodoviária de São Paulo não tem mais problema de equipamento, ela tem problema de efetivo. Ela não tem mais problema de veículo parado. Tem mais nada. equipamento do que gente. Vocês fazem até manutenção de radar, balança. Nós fornecemos 12 radares, fornecemos balança, e uma particularidade aqui que é importante esclarecer: as multas provenientes do radar e da balança do excesso de peso não vêm para a concessionária, Não são receitas elas da vão concessionária. para o Estado. Ou seja, nós entramos só com o ônus e o Estado com o bônus. Tá certo. Certo? E esses veículos da polícia, nós damos tudo, desde a manutenção, combustível e tal, e somos obrigados a trocá-los anualmente. Anualmente? Anualmente. Coisa que não ocorria antigamente. Outra né? coisa que eu gosto de falar também do benefício invisível do pedágio, é que é uma empresa altamente empregadora, que é uma carência nacional que nós temos hoje. A Intervias tem 600 funcionários diretos e 700 indiretos. O que eu chamo de indiretos são pessoas que estão na estrada. Não é aquela pessoa que emite a nota, está lá no escritório emitindo a nota fiscal para a Intervias, não. Quem está trabalhando, eu conto ele na estrada. E posso citar um exemplo muito interessante aqui em Leme. Você tem a pedreira Basalto aqui da Estrutural, que sem falsa modéstia, ela trabalha hoje praticamente, exclusivamente para a Intervias. Então a quantidade... É uma parceira mesmo nas Parceira, porque ela está geograficamente muito bem localizada. Tem uma estrutura boa de atendimento, muito é boa. uma empresa... Começou junto conosco, uma empresa que se adaptou, se modernizou para atender os padrões de qualidade do programa de concessão da Intervias. São grandes parceiros nossos e trabalha praticamente para a Intervias. Inclusive no trevo aí, na remodelação do nosso trevo aí, né? A remodelação... E ela ainda, só para completar nesse mesmo linha de raciocínio, ainda tem outras empresas que ela acaba trazendo para colaborar com ela nesse trabalho que ela presta para a Intervias. Quer dizer, ela gera em cadeia esse trabalho. Não tem dúvida, porque nós fazemos questão, nós damos toda a prioridade para as empresas locais. Exatamente para a Intervias se consolidar como empresa local, não virar um corpo estranho na malha. Então a gente dá toda a prioridade para os empregos, para as empresas locais. E a Estrutural, vamos falar o nome, não tem por que não falar, é uma grande parceira nossa e ela até vende, quando ela, por exemplo, nós temos tanta obra que ela não consegue fazer todas. Então nós passamos para outra empresa, mas com o compromisso dela nos fornecer brita e asfalto. A Estrutural ela nos ajuda até fornecendo material. Quando ela não faz o serviço, ela fornece material para outra. E ela foi contratada pela Intervias para fazer a remodelação aqui do trevo de Leme, do quilômetro 188. Esse trabalho termina no começo do ano que vem, né? Olha, esse trevo de Leme, eu acho que nós fomos mais entusiasmados do que é a realidade. Essa obra, como vocês sabem, ela não fazia parte do programa de concessão. Exato. Então, desde 2001, nós estamos trabalhando para que ela fosse incluída e fosse feita. E nós conseguimos agora, em setembro, meados de setembro, o sinal verde da Artes para que ela fizesse. Então, uma época muito ruim de começar uma obra de terraplanagem, principalmente naquele local onde você tem praticamente um pântano. Né? Então, nós, em conversa com o prefeito, nós tínhamos duas opções: deixar para começar a obra em março ou começar agora. E por opção do prefeito, eu acho que é uma atitude até sábia, porque ele entende mais de política do que eu sou eminentemente técnico. Como dizer, para não perder a obra, vamos começar agora, tá certo? Não vamos perder esse embalo, vamos começar agora, antes que alguém mude de ideia. Então, nós pedimos aí paciência aos moradores de Leme, apesar do privilégio de Leme ter 3 entradas, uma no 186 e outra no 190, o que diminui o impacto da obra,
porque essa obra ela necessita de 180 dias trabalhados. E nós estamos começando exatamente no período de chuva, e chuva, como todo mundo sabe, ainda, né? É inimiga de terraplanagem. Então a gente pede uma paciência, tal, porque temos certeza que o benefício da melhoria vai compensar aí o aborrecimento da espera. Doutor Calixto, para terminar o nosso papo aqui, uma pergunta direta, rápida e uma resposta rápida também. Quando o senhor está na região, o senhor paga o pedágio? Eu pago. Pessoa física, eu pago. Não existe isenção. As isenções são previstas em contratos e são para veículos oficiais, veículos da Artesp. Todos os veículos que têm possibilidade de isenção são caracterizados literalmente no contrato. Eu, pessoa física, minha família, tudo nós pagamos pedágio. E uso sem parar, né? Eu uso sem parar, por comodidade, lógico. E mais fácil. E até para não ter o sem parar tem uma grande vantagem, que você fica aborrecido uma vez por mês só. Quando chega a fatura, você não fica aborrecido toda hora de estar pagando. E ninguém comenta, você cobrou um pedágio do chefe aí? Não, mas já sabe, né? A turma já é treinada desde o início para nós, eu como todos os funcionários da empresa, na pessoa física, pagamos pedágio. Muito bem, doutor Calixto, obrigado, desculpa da brincadeira, um prazer em recebê-lo, leve nosso carinho a todo o pessoal lá, sabemos que tem muita gente de Leme com vocês lá, e enfim, a todo o pessoal da Intervias pelo trabalho realizado durante todo o tempo aí, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo, né? Nós estamos sempre às ordens, é um prazer a gente falar, né, sobre o que a gente está fazendo. Na realidade é uma prestação de contas, nós somos prestadores de serviço público, então estamos sempre às ordens, deixando também o nosso agradecimento e um abraço aí para todos os telespectadores que estão nos ouvindo. Muito bem, obrigado. Chico, obrigado. Obrigado e um ótimo final de semana a todos. O Leme Notícias termina aqui, daqui a pouco você vai conferir o Esporte Show com Israel Camilo. Nós voltamos na segunda, um bom final de semana. Até lá. Escola Coronel Augusto César promove Festa Primavera-Verão. Novo sistema de radares vai ser implantado em Leme. A CIL presta assessoria jurídica aos associados. Deputado cumprimenta a Rádio Cultura pelos 40 anos. Escolas estaduais abrem matrícula para o próximo ano. Segunda-feira, 21 de novembro, o Leme Notícias está começando. Até já. A Escola de Educação Fundamental Coronel Augusto César promoveu ontem a Festa da Primavera-Verão, com desfile de modas numa parceria com uma das lojas da cidade. O evento atraiu muitos pais, promovendo uma verdadeira integração entre a escola e a comunidade. No final do domingo, bastante gostoso, com muito calor, a Escola de Educação Fundamental Coronel Augusto César reuniu pais, alunos, amigos, simpatizantes para uma festa realmente muito importante, muito interessante. Festa da Primavera-Verão. E sobre esse evento, né, que trouxe muita gente aqui para a escola, nós vamos conversar com a Silvia, que é a diretora da escola. Com quais objetivos essa festa foi realizada, Silvia? O objetivo é a integração da família, escola e comunidade. E nessa festa nós teremos a coroação da rainha da Primavera-Verão, do rei da Primavera-Verão, um desfile de moda da loja Seller e o grupo Pura Sedução que irá se apresentar na festa. Quer dizer, é uma festa para trazer definitivamente a família para a escola. Exatamente, a família e toda a comunidade. Bom, o desfile será realizado por alunos da própria escola?
por alunos da própria escola. A loja proporcionou as roupas e os alunos farão o desfile. Bom, tudo isso já também no sentido de fazer com que eles conheçam um mundo diferente. Exatamente, o mundo da moda. Bom, além disso, quais outros objetivos estariam motivando essa festa? O objetivo maior é essa integração, essa coisa bonita de se ver os pais da escola, os familiares, as crianças, os alunos. Esse é o objetivo maior dessa festa. Por aquilo que a gente viu, né, o pessoal entendeu a sua maneira, então o pátio está realmente cheio, e principalmente famílias e crianças. Isso, tem bastante gente, nós estamos muito contentes, está uma tarde muito bonita, eu espero que todo mundo se divirta e que todo mundo tenha prazer de estar aqui na escola. É isso aí. E também eu gostei que nós estamos fechando o fim do ano letivo com essa maravilhosa festa. As aulas vão até quando? Vão até o começo de dezembro. Muito bem, tá aí, Paulo, uma ideia interessante para que as famílias possam frequentar as escolas numa tarde aí de domingo, como foi essa ontem, e aquela integração criança e família, né? Exatamente, não só integração, como também aí nós estamos vendo o lazer entre todas as pessoas que lá frequentam, os alunos, mães de alunos, pais de alunos. Isso é muito bom, é muito salutar para os escolares. No dia 18, por volta do meio-dia, na rua Padre Julião, Marcos Valentim da Silva Pinto, de 21 anos, estava trabalhando na PS Agrícola quando foi assaltado por 2 elementos. Os bandidos estavam usando capacete preto, ambos armados com revólver, levaram do estabelecimento certa quantia em dinheiro, além de vários talões de cheque. Eles fugiram em uma moto, cujas características não foram anotadas. Mais um roubo foi registrado no dia 18, por volta do meio-dia e meia. O fato ocorreu na rua Rubens Andriele 80, no Alto da Glória. O vendedor ambulante, Antônio Miguel da Silva, de 59 anos, da cidade de Limeira, estava naquele bairro quando surgiram 2 elementos, um deles armado de revólver, roubando-lhe o veículo Uno, ano 94, placas BZJ 5179 de Limeira, carregado com roupas no valor aproximado de R$4.000. O veículo acabou sendo localizado pela Polícia Militar logo após o roubo, mas a mercadoria havia desaparecido. No próximo bloco, o novo sistema de radares vai ser implantado em Leme. O Leme Notícias volta a seguir. No Momento ACIL desta semana, o Dr. Denis Felipe Cremasco fala sobre a assessoria jurídica que é prestada pela entidade a seus associados. A questão da assessoria jurídica é um tanto quanto complexa, mas para não deixar mal entendido nenhum com relação a esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Denis, ele que é assessor jurídico da ACIL, ou presta essa assessoria jurídica aos associados da ACIL, para que não pairem dúvidas nenhuma com relação a esse assunto. Dr. Denis, que tipo de assessoria jurídica a ACIL presta a seus associados? Bem, quando associados têm alguma dúvida em relação a alguma legislação, algum problema com algum funcionário que tem na empresa, ou mesmo com um contrato, fez algum contrato, tem alguma dúvida em cláusulas, os associados podem vir aqui, estarei atendendo de terça e quintas-feiras às 8h30 e às 11h30, para esclarecer dúvidas, indicar legislações pertinentes, sem cobrar nada, visto que eles já pagam as mensalidades da ACIL. Esse é o principal serviço que a assessoria presta para associados da ACIL. Qual é a diferença entre assessoria e consultoria jurídica? Bem, a assessoria que nós estamos prestando é esclarecer dúvidas dos associados da ACIL. Não estamos entrando via judiciais, tanto que a gente orienta, se achar que o caminho é judicial, a gente vai falar, o caminho para resolver essa dúvida, esse problema é judicial. Procura o advogado, que vocês acharem competente para isso. Como consultor jurídico,
aí seria um serviço particular, o que é que a gente não presta aqui dentro. Aqui é só assessoria orientando os associados da CIL. Quer dizer, se eu entendi direitinho, o associado tem um problema, vem aqui, o senhor orienta como ele deve proceder no caso, por exemplo, de que a questão caminhe para o campo jurídico. Com certeza, é uma orientação apenas. Quer dizer, o senhor não capta clientes aqui, nem a CIL presta esse tipo de atendimento. Não, só orientação. A gente vê que só pode solucionar via judicial, a gente vai passar para o associado, esse problema tem que ser via judicial. Procura advogado que você acha competente, que você tem mais afinidade para resolver seu problema. Quer dizer, esse é mais um serviço importante prestado pela CIL junto aos seus associados, ao contrário do que muita gente imagina, né? Com certeza, serviço muito importante, que você orienta os associados para que não possa ter futuros problemas. Então é um serviço muito importante que a CIL presta aos associados. Muito bem, Paulo. Tá aí. Você, como entendido no métier, é uma bela de uma assessoria e um serviço interessante para o associado da CIL, né? Muito louvável esse serviço que a CIL vem prestando, através de sua assessoria jurídica aos seus associados, de forma especial, graciosamente, porque lá não pagam nada. É muito bom, porque lá saem orientados e, como afirmou o Dr. Denis, apenas é uma assessoria. Lá os associados saem em busca de seus advogados de confiança da cidade e pagando honorários a esse advogado para futuros embates jurídicos. Parabéns à CIL nesta campanha de assessoria jurídica aos associados. Parabéns ao Dr. Denis Felipe, com quem eu conheço, me dou muito, e que continue sempre assim. É mais um trabalho que a CIL vem prestar à população de Leme através de seus associados. O deputado federal Nelson Marquiselli fala sobre a importância da Rádio Cultura, que completou no último dia 20, 40 anos de atividades. Está sempre presente em Leme, a gente sempre ressalta esse aspecto. E hoje ele tem um motivo especial. Nesta segunda-feira veio cumprimentar o seu amigo, o seu irmão, Kamel Taufik Nassif. Por que, deputado? Olha, o Kamel é um grande amigo nosso, tem feito um grande trabalho. E eu não podia deixar de vir a Leme hoje para dar um grande abraço nele pelos 40 anos de radiocultura e 20 anos da sua FM. Para nós, a área de comunicação, liderada pela família Kamel, é de muita importância, não só para Leme, mas principalmente para a região de Leme. E é uma das razões que eu venho hoje aqui parabenizá-lo, parabenizar a sua equipe de trabalho, todos os seus funcionários, pelo trabalho sério, correto, limpo, de uma radiodifusão que só nos enche de orgulho e satisfação. Por isso vim trazer esse grande abraço ao meu amigo, ao meu irmão Kamel, pela dedicação, pela linha conduta, a excelente linha de conduta que tem os seus funcionários, a sua empresa e a sua família. Parabéns, Kamel. Ele que foi o pioneiro trazendo a Rádio Cultura em 1965, uma época que o senhor sabe era muito difícil, né? Muito difícil, aonde fazer jornalismo naquela época. Ter uma direção de uma rádio era muito perigoso. E ele soube passar com uma ficha limpa, com um trabalho decente, fazendo com que essa sua empresa tivesse uma repercussão regional do tamanho do quilate da família Kamel. Por isso quero parabenizá-los. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Muito bem, está aí ainda pessoas, no caso o deputado, cumprimentando lá o seu Kamel em razão do aniversário das emissoras da cidade, Paulo. Muito bem, o Kamel, que foi o pioneiro aqui, Leme, da radiodifusão, lançando a Rádio Cultura no ano de 1965. E me lembro que Kamel envidou grandes esforços e sacrifícios para que a cultura permanecesse no ar. Naquele tempo não havia equipe de jornalismo, não havia equipe que acompanhasse os programas da cultura. E eu fui testemunha diversas vezes do Kamel, ele mesmo fazendo os programas,
ele mesmo fazendo jornalismo, ele mesmo saindo às ruas, noticiando os desfiles. Enfim, sem dúvida, é uma grande pessoa que trouxe a Leme grande cultura, que emprestou a sua rádio, à população, dando notícias também às cidades vizinhas. Parabéns ao Camel, a todos os funcionários da Rádio Cultura e FM e a toda a sua equipe jornalística. Parabéns. Vai ser implantado em Leme nos próximos dias um novo sistema de fiscalização de trânsito através de radares. O objetivo do projeto é, além de dar segurança à população, coibir os abusos que são cometidos por motoristas e motociclistas. O prefeito do município de Leme, Dr. Geraldo Macarenco, reuniu a imprensa na sala de reuniões da prefeitura para, através de algumas secretarias, dar uma informação importante com relação ao trânsito em nossa cidade. E, nesse sentido, nós vamos conversar com o seu secretário, o nosso particular amigo, Djalma Araújo Silva, que passou informações importantes a respeito de um projeto que vai ser instalado o mais breve possível em Leme com relação ao trânsito. Que projeto seria esse, secretário? Um novo sistema de segurança está sendo implantado, objetivando os problemas existentes, que não está sendo bem entendido. Os motoristas estão extrapolando, estão ultrapassando os limites e discordando até de certas determinações, não observando a sinalização. Então a prefeitura demorou um pouco para fazer a coisa direitinha. Algumas pessoas, mas não vai voltar ao sistema antigo. Não, o antigo não volta mais. Mas nós estamos agora com um novo sistema de segurança, está incluído nisto a instalação de radares em pontos estratégicos da cidade, não estratégicos para pegar o motorista de surpresa. Não queremos isto. Nós queremos, ao contrário, que o motorista esteja consciente do que está acontecendo. Haverá, portanto, em mais de 30 dias, a administração, por determinação do seu prefeito municipal, Geraldo Macarenco, 30 dias ou mais para esta adaptação, para divulgação, principalmente por parte da imprensa, para que toda a população saiba o que está acontecendo. E o motorista, em particular, se adapte a isto e se preocupe com a sua segurança e a dos outros. O novo sistema, inclusive, ele é mais eficaz que o nosso sistema antigo, tanto quanto de processamento das multas que são aplicadas pelos agentes de trânsito, tanto quanto as do radar fotográfico. Bom, já estariam definidos os locais onde esses, me parece, 9 pontos seriam instalados? Sim, 9 pontos. Já está definido já em contrato já os locais. Só basta agora o estudo da própria empresa para ver o fluxo de veículos e os locais mais perigosos em cada via onde o radar vai ser instalado. Você tem condições de passar para a gente onde seriam esses 9 pontos? Deixa eu ver se eu me recordo. É na Avenida Joaquim Lopes Águila, são 2. No sentido centro-bairro e no bairro centro. Na Avenida Berta Bunhai, na Avenida Visconde Nova Granada, nas 2 vicinais, a Orlando Leme e a que liga Leme ao Caju. A Mário Covas, né? Que mais? Deixa eu ver. Hermínio Meto. Isso, é Dr. Hermínio Meto. Esses são os locais que já estão estabelecidos para se colocar nos radares fotográficos. Se ventila também a possibilidade do radar móvel? Sim, mas de imediato não, né? Se ventila assim para o ano que vem, a necessidade daí dos locais que ocorram mais risco, para você montar o radar móvel para poder determinar determinado horário, você fiscalizar os motoristas infratores, né? Aí sim o radar móvel, mas por enquanto fixo. O centro da cidade também está na mira da Divisão Municipal de Trânsito? Está na mira, sim, onde se concentra mais veículos, né? Mais motociclistas, ciclistas, né? Então o radar também poderá ser implantado no centro da cidade. Daí, embora o sistema vá ser instalado imediatamente, ele vai começar a operar com frequência, ou seja, as multas valerem, a partir de janeiro. Vai ser feita uma ampla divulgação para que ninguém alegue ignorância com relação a esse novo sistema de segurança, principalmente em relação à velocidade nas principais ruas e avenidas de Leme. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Vamos torcer para que essas medidas a serem tomadas agora a partir do ano que vem, Paulo, possam dar uma solução ao trânsito complicado que é o da nossa cidade, não? Olha, isso é a verdade. Não é só complicado, é complicadíssimo o trânsito de Leme. Você não pode sair mais de automóvel na cidade, no centro. Você tem que deixar o automóvel na sua casa e sair a pé. Está sujeito a diversos acidentes. Por quê?
Porque você encontra ciclistas contramão. Você encontra outro grande problema, os catadores de papel contramão. Eu entendo que a prefeitura devia agir também contra os ciclistas, apreendendo as bicicletas, guardando o depósito da prefeitura e cobrando uma espécie de multa ao retirá-las, quem quiser. Porque assim iria coibir mais esse problema do trânsito. Então também é o seguinte, que a prefeitura devia instituir em Leme, correndo, a zona azul. Quem para tem que pagar. Você desce, por exemplo, a 29 a Rafael, os comerciantes, os bancários estabelecem estacionamentos próprios parando seus automóveis. Então, só saem do local às 6 horas da tarde. Há certas, aqui em Leme, irregularidades inconcebíveis. Entendo que também o radar móvel, como disse o agente municipal, é inconstitucional. Porque o radar fixo, você sabe que tem um radar fixo, então você é obrigado a diminuir a marcha. No radar móvel, você é pego às ocultas e sendo, entendo, irregularmente multado. Os radares têm que ficar às claras, como ele indicou aí. Entendo que também, não só tem os motoristas também imprudentes, motociclistas imprudentes. Leme, enfim, está, com respeito a trânsito, uma balbúrdia. Faço votos que a prefeitura tome as providências enérgicas para consertar o trânsito de Leme. Veja em instantes, escolas estaduais abrem matrícula para o próximo ano. O Leme Notícias volta a seguir. A rede de escolas estaduais de São Paulo está com matrículas abertas para o ensino médio em 2006. As escolas estaduais têm hoje 470.850 alunos matriculados na 8ª série do ensino fundamental e as municipais outros 111.583 que devem cursar o ensino médio o ano que vem. Os que já estão matriculados na rede estadual serão consultados pela própria escola para saber se há interesse em continuar na rede estadual. A consulta vai até o dia 24 de novembro. O aluno ou o responsável deve confirmar a matrícula no período de 9 a 16 de dezembro. Quem não frequentou a escola pública em 2005 e tem interesse de retomar os estudos em qualquer série do ensino médio, deve procurar um dos postos de inscrições que devem ser divulgados pela Secretaria nos próximos dias. A frente fria vai se afastando para o mar, mas ainda deixa o tempo nublado e com chuva no norte do Espírito Santo e em Minas. No centro-sul de São Paulo e Rio de Janeiro, o ar seco predomina, o sol brilha forte e não há previsão de chuva. Confira aí a previsão para amanhã em Leme. Terça-feira de sol forte, nebulosidade variada e pancadas de chuva, com uma probabilidade de 60%. A temperatura permanece elevada, mínima de 16 e máxima de 30 graus. De soluções que visam reduzir o analfabetismo conta com a contribuição dos vários segmentos sociais e apontam para resultados positivos, principalmente os que se referem ao crescimento da oferta de educação básica, especificamente de alfabetização. O analfabetismo tem sido discutido tanto em esfera nacional quanto internacional, o que conduziu a certos avanços neste campo. Vale salientar a importância de estudos recentes para a redução dos índices de analfabetismo. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo a professora Luciane Cristina Cosar de Moraes Braguin. Tudo bem, Luciane? Tudo bem. Prazer em recebê-la, viu? Eu que agradeço. Como é que nós estamos em Leme em termos de analfabetismo? O que se faz para combater? Bem, Leme tem uma taxa reduzida, né? Não é tão grande o analfabetismo. E o que a gente tem feito, né, em termos de combater? Primeiro, a questão do EJA, né, do ensino de jovens e adultos, e a Secretaria da Educação, onde nós temos um núcleo de alfabetização.
Nesse núcleo, nós contamos com o projeto do DAT, que ele é o diagnóstico e auxílio ao trabalho individualizado, onde ele pretende fazer um trabalho corpo a corpo com as crianças que têm dificuldades de aprendizagem. Então, nós vamos às escolas, diagnosticamos essas dificuldades e sugerimos atividades para o professor trabalhar com essas crianças. E essas crianças antigamente eram excluídas do sistema, vamos dizer assim? Ou tratadas em escolas especiais, né? Ou, infelizmente, a gente via aluno renegado, né, ao fundo da classe. Hoje não, as professoras, na sua maioria, já se conscientizaram da importância do trabalho individualizado. Então, dificilmente a gente entra numa classe em que o professor não está fazendo esse trabalho. Muito bom isso, né, Paulo? Muito bom. Qual seria, em números, a população escolar de crianças aqui analfabetas ou semi-analfabetas? O número de alunos? Olha, depende da questão de como a gente vê a alfabetização. A alfabetização é um processo constante. Então, não há como afirmar quantos nós temos analfabetos realmente na rede. Tá? A gente trabalha sempre como se a criança está sempre se alfabetizando. Então, não é só na primeira série que ela se alfabetiza. É um processo contínuo. Com relação a adultos, Luciano, a alfabetização dos adultos, existe algum projeto com eles? Então, o EJA está sempre trabalhando, né? Justamente no EJA, de jovens e adultos, né? Parece que a última informação que a gente obteve era de que os adultos parece que estavam meio que, sabe, aquela coisa de meio arredio quanto ao projeto. Isso continua ou não já? Não, pelo contrário. Cada vez mais a gente vê, né, a vontade que eles têm de voltarem a estudar, e mesmo porque a prefeitura tem feito grandes campanhas para que isso aconteça. Então agora começa uma época de matrícula logo, e a gente já pode ver na cidade campanhas que estão chamando o pessoal, e eles realmente comparecem. Comparecem, né? Porque geralmente o adulto fica meio receoso, tem vergonha um pouco, né? E para o jovem que por também que não conseguiu, alguma coisa terminar, o EJA também trabalha para conquistar. E é o ano inteiro o EJA funciona? O EJA, ele é semestral, né? Semestral. Isso. Então, durante 6 meses, existem a turma lá. Muito bem. Essa questão dos adultos aí, da alfabetização, nós tivemos uma época aí, não sei se você se recorda, o próprio tiro de guerra lá, com os sargentos, parece que era coisa até meio que voluntária, né, Paulo? Perfeitamente, eram muitos adultos analfabetos. E houve uma queda mesmo, houve uma redução total, quase que total, do analfabetismo em Leme. Então, nós não percebemos. Isso realmente aconteceu no tiro de guerra, nas demais classes dos colégios aqui de Leme, municipais, estaduais. E nós notamos a redução realmente e o esforço das professoras nesse sentido. A Secretaria da Educação de nossa cidade é um exemplo para toda a região e até já passou essa fronteira, né? Qual o projeto que está aí para estourar aí futuramente? Estamos chegando no fim do ano, mas enfim... Eu gostaria de enfatizar que esse ano nós realizamos na rede municipal o projeto de leitura, cujo objetivo era enfatizar, né, a importância da leitura na vida dos alunos. E agora o que nós pretendemos para o ano que vem é o projeto Escrita, onde o objetivo é fazer com que o aluno perceba toda a tessitura do texto, o ato da escrita, não só se preocupar com a questão gramatical e ortográfica, da estrutura do texto, mas enriquecimento de ideias, conhecimento da escrita de alguns autores conhecidos, principalmente os brasileiros. Então, o que a gente está querendo fazer para o ano que vem é investir na escrita de textos. Nós tivemos qualquer coisa relacionada este ano à escrita, não propriamente à literatura, que foi um projeto de escrever cartas ou coisa nesse sentido aí, os alunos aprenderam a escrever, se comunicavam com outros alunos? Foi um projeto desenvolvido pela parte de línguas estrangeiras, né? Porque na prefeitura os alunos, na rede municipal, os alunos têm língua estrangeira, tanto o inglês quanto o espanhol. E eles, na área de inglês, eles se corresponderam com pessoas de outras partes do mundo. E aprenderam a escrever, porque eles saíram da internet, né? Muito bom, isso é muito bom. Um grande progresso para a cultura
justamente aos jovens, aos que estão agora iniciando nas letras? Principalmente porque esse negócio de escrever cartas, que para muitos deles foi um... Que isso, né? Difícil. E é bom porque também tira aquele estigma que às vezes a gente tem, tipo assim, a criança de periferia ou de uma clientela de, né, situação mais baixa não precisa aprender uma língua estrangeira, pelo contrário. Nós pretendemos sempre na rede municipal valorizar todo quanto é tipo de conhecimento que a gente possa passar para os nossos alunos. A partir do ano que vem, as crianças entrarão mais cedo na escola, mais cedo não no horário, mas com a idade, é isso? Não, ainda não foi resolvido. Isso está em tramitação ainda, né? Tanto em âmbito federal, então, por enquanto, nós não temos nada. Seria aos 6 anos, é isso? Aos 6 anos. Aos 6 anos. Isso. O que para muitos é cedo, né? As famílias, cedo, aí já está virando polêmica, porque alguns acham que vai virar tipo um treinamento, aí entra na questão do que a pré-escola deve ensinar ou não. Então, é um assunto que ainda vai dar muita polêmica. Muito bem. Ciane, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho e vamos ver se a gente consegue zerar o analfabetismo. Com certeza, vamos chegar lá. Parabéns, viu, pelo trabalho. Paulo, obrigado, viu? De nada, também, muito obrigado. E o Leme Notícias termina aqui, daqui a pouco você vai conferir o Esporte Show com Israel Camilo. Nós voltamos amanhã. Até lá. Vereadores de Leme escapam da cassação. Capivara aparece e dá trabalho às autoridades. Pediatria e brinquedoteca, uma parceria positiva. Bicicross agitou o final de semana em Leme. Terça-feira, 22 de novembro, o Leme Notícias está começando. Até já. Muita adrenalina no último domingo, quando o Leme sediou uma das etapas da Copa São Paulo de Bicicross. Essa prova serviu para conferir a qualidade da pista para que, no ano que vem, Leme possa receber mais uma prova da competição. Leme sediou, neste domingo que passou, uma etapa importante da Copa Paulista de Bicicross. O evento não contou pontos para a competição, mas serviu exatamente para que a Federação Paulista de Bicicross estudasse a pista com vistas já ao ano que vem, quando o Leme pretende sediar uma etapa, aí sim, valendo ponto pelas várias categorias que disputam o Bicicross. E nós vamos falar nesse instante com o vice-prefeito Vagão, que participou da solenidade, Leme entregando mais uma área de esportes. Agora, não só para garotada, nós podemos dizer assim, né, Vagão? Para muita gente, que tem gente aqui com 64 anos participando, praticando esse esporte. Mas é mais uma etapa na área de esporte que Leme entrega para os esportistas. E com isso daí, Toninho, o pessoal participa mais, né? Você tendo um local adaptado,
tudo, traz que mais pessoas voltem a participar do bicicross. Hoje o clube nosso já é grande, ele participa da etapa da Federação Paulista de Bicicross, e essa Copa hoje aqui, o que foi? Como conversando com o presidente da Federação Paulista, eles estão vendo a nossa pista, como ela está, as adaptações que foram feitas, condições de arquibancada, vestiário, tudo. Para quê? Para colocar a Leme na próxima etapa, o ano que vem, da Federação Paulista. Porque hoje, que nem para você ter uma ideia, vão ter 150 ciclistas aqui. Numa etapa da Federação, geralmente são 450. Então, várias pessoas de fora vêm, ocupam os hotéis, restaurantes da cidade e levam o nome da cidade também para todo aí o estado de São Paulo. Então, com isso, estamos lutando aí para o ano que vem. Leme também participa da etapa da Federação Paulista. A pista tem alguns detalhes ainda a serem feitos para o Campeonato Paulista, mas para a Copa FBBX ela está tudo ok, o pessoal vem trabalhando bastante, o clube de Leme está de parabéns, a prefeitura está apoiando o pessoal a desenvolver o trabalho, e com isso só tem a crescer o esporte, porque nós vamos estar trazendo a etapa do Paulista de 2006 numa cidade nova, com novos atletas, isso que faz o esporte crescer. A estrutura, o senhor achou interessante? Sim, a estrutura está muito boa, a área oferece mais evolução, tudo, então tem muito espaço para desenvolver o BMX aqui. Tudo indica então que Leme possa sediar realmente uma etapa no próximo ano. Com certeza, eles estão fazendo todas as requisições do Campeonato Paulista, então eles vão estar pleiteando e conseguindo essa etapa. É claro que as dificuldades são grandes, você sabe disso, mas nós temos aí já agora o contrato novamente com o Lemense, agora o bicicross, em outras etapas nós também estamos cuidando na área esportiva, e uma em cada vez, mas nós vamos atingir todos os esportes. Agora foi a vez do bicicross, por quê? Porque nós temos uma pretensão de ano que vem estar disputando uma etapa da Copa Paulista. Então, quer dizer, nós precisamos estar com a pista preparada. Mesmo porque temos um clube já bem organizado nesse sentido em Leme. Bem organizado, vem representando o Leme, assim, muito bem representado, nós estamos muito bem representados nessa área. Então, nós temos que dar esse apoio. E, juntamente com a Prefeitura, Secretaria Municipal do Esporte, nós estamos, a pista está praticamente aprovada. Só depende da federação agora, eu acho que não vai ter problema nenhum até onde nós estamos sabendo. E quem sabe, assim, ano que vem nós vamos ter uma etapa aqui do Paulista. Rapidamente, me parece que a próxima etapa agora seria a FAPIL, secretário? Não, a próxima etapa agora é a FAPIL, mas não especificamente para a área de rodeio dessa parte. Não. A FAPIL nós vamos estar implantando para que ela seja utilizada diariamente, vamos falar assim. Não no dia a dia, mas pelo menos uma vez por mês. Porque um empreendimento daquele tamanho, para ser usado uma vez por ano, eu acho que é um investimento do município só para uma festa de peão. Não, nós vamos estar utilizando para show, para eventos esportivos, como, vou até dar um exemplo aqui, o vôlei de areia, todo mundo pede hoje. Quem sabe nós conseguimos levar isso aí para lá também. Muito bem, então aí essa notícia é muito importante, porque nós já temos aqui o kart cross, e essa equipe de bicicross de Leme realmente tem representado a cidade em várias competições e saído muito bem. Nada como jogar em casa, né? E eles estão procurando já há muito tempo essa reivindicação, buscando trazer uma etapa do campeonato para cá. E isso só se consegue se você se adequar a algumas normas que a federação exige e estabelece para que haja uma etapa aqui em Leme. E sem dúvida nenhuma, eles estão, o Vagão, junto com o Careca, secretário de esportes, eles já vêm trabalhando isso há muito tempo e foram sensíveis e vendo o trabalho que essa meninada que pratica o bicicross vem realizando, tinha que dar na casa da gente, na cidade de Leme, esse apoio para eles. E o que significa para a população em geral? Vai ser quando tiver essas etapas, além da prática de esporte durante o ano inteiro, além disso vai ter um dia alegre, um dia festivo, um dia de muita emoção, porque o esporte traz isso para a cidade. Através de denúncia anônima, a Polícia Militar foi acionada para a Rua Benedito Leme da Silva, no Jardim Eldorado, onde encontraram um veículo Paraty, placas BIU 6929 de Leme, parcialmente depenado. O veículo era produto de furto registrado no domingo passado. Nélida da Silveira, de 35 anos, foi abordada por 2 elementos no interior do estabelecimento comercial da Rua Paulo Bregaro, na Vila Bancária. Segundo a vítima, um dos elementos estava armado com um revólver e ambos tentaram roubar 2 aparelhos de videogame, mas na fuga deixaram os aparelhos caírem na calçada. Os marginais fugiram num veículo Uno branco. Veja em instantes, vereadores escapam do pedido de cassação.
O Leme Notícias volta a seguir. Numa época em que a febre maculosa vem assustando as autoridades sanitárias, uma capivara, animal hospedeiro do carrapato estrela, deu trabalho hoje ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar e à Guarda Municipal. Confira aí. Uma capivara movimentou uma guarnição do Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira. O animal apareceu nas proximidades do Posto Prêmio, no córrego Constantino. Os bombeiros fizeram várias tentativas no sentido de que ela voltasse a seu habitat natural. Como isso não foi possível, a única solução foi capturar o animal. Onde eu disse capturar o animal, né? A única solução seria capturar o animal, entenda-se como tentativa de capturá-lo. Porque em que pese o esforço do Corpo de Bombeiros, auxiliados por algumas pessoas e também até pela própria Guarda Municipal, não foi possível capturar o animal. Em função disso, os bombeiros acabaram desistindo. Por quê, soldado Ademar? Ela está numa água muito poluída, não está oferecendo risco a nenhuma população. E também ali o habitat natural dela, que é a água, né? Então, se ela sair para a rua, a gente retorna para o local aqui a qualquer momento. Mas, por enquanto, ela vai ficar aí, então? Vai ficar ali. O perigo é ela virar churrasco na mão de alguém, né? Aí tem lei para isso, né? Tem as... Ele é um animal protegido. Protegido. Um animal silvestre protegido. Protegido. Embora a população tenha aumentado muito, tem aquele problema da febre maculosa, mas aí já é uma outra questão, né? É uma outra questão, né? Você vê que essa água é bem poluída, né? Praticamente é um esgoto, né? E a gente está colocando a vida da gente em risco também. E ela não está oferecendo risco à população. Ela está dentro da água, está quietinha. Aí ela vai seguir o rio, ela vai para o habitat natural dela, que é a água, né? Tá certo. Como eu disse, o único problema é ela sair na cidade, na rua, né, e ninguém avisar, e ela acabar virando um churrasco no quintal de alguém no próximo fim de semana. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Muito bem. A capivara não vai servir de churrasco para ninguém, porque ela foi capturada agora no comecinho da tarde e está lá no Bosque Municipal, já protegida, né, Chico? Mas aí, a febre maculosa, essa situação preocupa, e a capivara andando pela cidade? Não, mas não tem que analisar, não digo que não tem perigo. Não tem que analisar por esse risco, porque no interior é comum, não é comum esses animais virem tanto assim para a cidade, mas é comum isso na zona rural, capivara, esse tipo de animal. E parece que é fácil, o pessoal fala, pô, mas bombeiro, guarda municipal, e não consegue pegar. A gente tem visto, às vezes, lá no Rio Tietê, quando aparece, às vezes, uma capivara, um jacaré, o trabalho que dá e, às vezes, não se consegue capturar o animal. Felizmente, aqui, agora no fim da tarde, a capivara, como você bem disse, já foi capturada e remetida ao Parque Municipal. A Brinquedoteca, que funciona na pediatria da Santa Casa, tem oferecido ótimos resultados na recuperação das crianças que ficam internadas. O objetivo é desviar a atenção da criança do foco da enfermidade. Ela foi inaugurada há pouco mais de 2 anos, com o objetivo de amenizar, de diminuir o sofrimento de crianças, até, de certa forma, pouco mais adultos, durante internação na Santa Casa de Misericórdia de Leme. Além disso, ela reduz o tempo de internação e isso está provado. Nós estamos falando da Brinquedoteca, né? E é sobre isso que nós vamos conversar com a psicóloga, a Marisa, que vai dizer pra gente com quais objetivos essa Brinquedoteca foi montada, Marisa. Bom, eu acho que os 2 objetivos básicos são o seguinte: primeiro, diminuir o tempo de internação, que o senhor já comentou. Segundo, né, é amenizar um pouco o sofrimento, dor, medo, alguns traumas que as crianças têm de outros lugares, de outras até procedimentos ou situações que ela fez com que ela tivesse
que passar por isso também, não só internação, mas uma cirurgia, passar um sorinho, né? Essas coisas que todo hospital praticamente acontece, né? E está provado que a partir do momento que isso foi implantado, diminui inclusive o tempo de internação. Sim, a gente sempre tem contato com os médicos, né, com a parte da enfermagem, e a gente percebe muito nítido isso, que às vezes a criança, por exemplo, Marisa, ela veio aqui, mas ela tá ótima, né? Mesmo quando a gente conversa com as mães também, e a gente percebe, Marisa, olha, ela melhorou bastante, né? E isso ajuda muito a criança, o brinquedo, os jogos, a atenção que você dá para ela, né? E isso ajuda muito no próprio tratamento dela, né? Bom, além de você como psicóloga, nós temos uma pedagoga também que te auxilia nesse trabalho. Bom, eu não sou formada sozinha, né? Eu acho que a gente sempre trabalha em grupo, a gente tem resultados muito mais positivos, muito mais rápido, né? Do que se a gente trabalhar sozinho. Então, nós somos uma equipe. A equipe é a Silvane, que ela é pedagoga, né? Ela trabalha com a parte educacional da criança aqui, fora os trabalhos com a brinquedoteca também. E nós temos 2 voluntários, né? Essa questão que eu gostaria, inclusive, que você destacasse enquanto você apresenta os 2. Tá. Então, é um trabalho também que a gente está se entrosando muito bem. A gente sempre comenta isso, né? Então, a gente tem o Robson, né? Que é um voluntariado, e nós temos a Bruna, que também é um voluntariado. E como vocês observam, são 2 jovens, né? De repente, a gente fala assim, o jovem hoje não quer saber de nada. Eu acho que se a gente der oportunidade, eles desenvolvem um trabalho muito rico junto com a gente. Quer dizer, e é importante também para Santa Casa, para a pediatria de um modo geral. Sempre foi, viu? Sempre foi. O voluntariado hoje, de repente, tem todo um pré-requisito, né? Você assina um termo de compromisso, né? Então, tem as regras deles hoje, né? E, de repente, o que é o voluntariado? É você ceder 1 hora, 2 horas do seu dia para você ajudar uma pessoa. E hoje a gente está vendo que 2 jovens fazem isso para nós. Na verdade, a gente precisa de muito mais. Se precisar, pode vir aqui, a gente conversa, a gente resolve essa situação. Eu vou pedir para a Marisa dar licença, trocar de lugar com a Silvane, né? Para que a gente possa conhecer também, rapidamente, o trabalho da pedagoga. O seu trabalho principal aqui, qual seria, Silvane? Então, nós atendemos as crianças da faixa etária de 0 a 16 anos aqui. Então, a gente trabalha com a parte pedagógica, inclusive a criança que está no ensino fundamental. Nós vamos até a escola, conversamos com os professores o que assunto está sendo tratado, e nós trabalhamos aqui no hospital para dar continuidade para a criança, quando retornar às aulas, não ficar fora do assunto trabalhado. E com as demais crianças, a gente trabalha de acordo com a faixa etária, tem os voluntários que me orientam muito, né? Que ajudam a gente. Nós fazemos um trabalho também de conscientização com as mães, principalmente essas mães mais jovens, quanto ao aleitamento materno, higienização, ou até mesmo atenção ao filho, que hoje na correria do dia a dia, as mães acabam esquecendo daquele tempo que a criança tanto exige da mãe. Aí ela acaba ficando doente, assim, procurando aquela doença, né? E aí, com a atenção das mães, tudo ela melhora rapidamente. Muito bem, eu acho que essa brinquedoteca é de grande valia ali, porque a criançada, muitos deles, às vezes até de classes mais humildes, né? Quando se vê diante de um brinquedo e de uma diversão diferente, até se recupera, né? E a criança, a gente vê na sua própria inocência, ele mesmo estando doentinho, estando com algum problema mais sério, mas ele quer brincar, se tiver oportunidade, ele acaba brincando, distraindo, e realmente é o que elas explicaram, a psicóloga explicou muito bem, que isso ajuda muito na recuperação da criança. O que me chamou a atenção foram aqueles 2 jovens que trabalham como voluntário, dando a sua colaboração durante um determinado período do dia para procurar ajudar essas crianças. Então, eu acho que é importante quando a gente vê jovens, tão jovens assim, mas preocupado com o ser humano, preocupado com o seu semelhante e principalmente preocupado com as crianças que lá estão doentes, estão em recuperação, auxiliando esse magnífico trabalho desenvolvido por esse grupo que faz esse trabalho na Santa Casa. E ontem foi dia de sessão em nossa Câmara Municipal e o repórter Antônio Carlos Simeonato foi saber do presidente João Machado os assuntos discutidos. Nós tivemos na noite de ontem, segunda-feira, mais uma sessão ordinária realizada na nossa Câmara Municipal.
E a sessão foi um tanto quanto tumultuada. Daqui a pouco, inclusive, o presidente vai explicar por quê. E ela começou de uma forma diferente. Mal iniciou a sessão, foi pedido reunião de bancada, com quase 1 hora de duração. Por quê, presidente? Veja bem, Tony, ontem, como você já disse, foi uma sessão um pouco diferente das demais sessões que têm ocorrido. Porque ontem estava na pauta para ser discutido 2 pedidos de abertura de comissão. Uma comissão contra a minha pessoa, o vereador João Machado, por decoro parlamentar, uma denúncia feita por um cidadão da cidade de Leme, acusando que eu havia sido condenado na justiça e que eu tinha cometido um ato de improbidade administrativa. E também o outro processo da Caixa, aquele processo de agressão contra o presidente. Então, ontem era o dia de ser decidido esses 2 assuntos. O que acabou acontecendo com esses 2 pedidos, presidente? Foi solicitada uma reunião de bancada para que nós pudéssemos reunir os 10 vereadores e discutir o que seria feito, a decisão mais adequada a ser tomada nessa sessão. Depois de mais de 1 hora de discussão, chegamos à conclusão de ir para o plenário e o presidente em exercício, José Giacomelli, decidiu fazer o arquivamento das 2 denúncias. A denúncia contra a minha pessoa e também a denúncia contra o vereador da Caixa. Com essa atitude, presidente, o senhor espera que daqui para frente a coisa caminhe de uma forma diferente? Porque até agora a Câmara foi meio conturbada, né? Exatamente. O objetivo da nossa reunião, que demorou mais de horas, nós discutimos entre situação e oposição. Eu, pelo menos, fiz uma explanação que era hora, como presidente, eu fiz um apelo aos vereadores que nós parássemos com essa discussão, esses debates de pessoal, com picuinhas dentro da Câmara Municipal, que a Câmara se atentasse mais a discutir projeto, debate na tribuna, discutir a ideologia de cada partido e o interesse da população. Porque os vereadores nada mais são do que o representante do povo, nós somos empregados do povo, o povo é quem paga o salário dos vereadores, então nós temos obrigação, nós temos o dever de trabalhar em benefício do povo e não de ficar discutindo problemas particulares dentro da Câmara Municipal. Mas aí houve um pequeno tumulto com um cidadão que estava no plenário, aliás, na galeria, né, se manifestando. O senhor chegou, inclusive, a pedir a prisão desse elemento. Lamentavelmente, quando o presidente José Giacomelli deixou a presidência e passou a presidência à minha pessoa, eu retornando ao meu cargo, o cidadão lá, irmão de um dos vereadores da oposição, se levantou e começou a agredir verbalmente o presidente João Machado, dizendo palavras de agressão, chamando de vagabundo, uma série de coisas. Eu educadamente pedi que ele se comportasse, ele continuou a agressão, eu pedi à Guarda Municipal que retirasse ele fora do plenário. Ele continuou agredindo, mesmo com a Guarda Municipal, foi dado voz de prisão para ele e isso foi solicitado à Guarda que segurasse até a chegada da autoridade policial. Mas ele acabou indo embora, até sendo uma atitude até melhor, né? Isso. O senhor pretende representar contra ele? Não, assim a Guarda depois veio conversar comigo, que ele escapou, fugiu, né? E que eu acompanhasse junto com os guardas municipais até o plantão policial para fazer um BO por agressão, desacato, resistência à prisão, mas eu entendi por bem não fazer esse boletim de ocorrência para dar uma demonstração que nós estamos querendo trabalhar e não queremos discussão, não queremos mais briga, o que nós queremos a partir de agora é trabalhar em benefício do povo e eu espero que os demais vereadores pensem desta mesma forma. E a cidade como um todo, né, espera que a coisa se acalme. A gente torce para que isso ocorra, mas as informações que nós tivemos hoje de bastidores durante o dia todo, eu não acredito que isso vai ocorrer, não. Nós vamos ter algum conhecimento maior a partir de amanhã, depois, porque na reunião que houve, não foram todos os vereadores que concordaram realmente de que isso acontecesse dessa forma. Tem vereadores que mantêm a posição que a mesa não tinha prerrogativa, não tinha autoridade para promover o arquivamento. Segundo o que nos foi informado, que nós colhemos de informação, a mesa deveria, por obrigação, ler os relatórios que a corregedora fez, porque isso deve ser de conhecimento público. Segundo, a mesa deveria criar as comissões para a comissão, sim, analisar se o pedido, se a análise da corregedora deveria ter andamento ou não. E se caso fosse aplicado alguma punição, inclusive
essa punição que foi feita ao vereador João Machado pelo processo, me parece que tem aquele outro onde haveria tido havido uma ofensa verbal, um destempero verbal contra o vereador Duda Caixa, e houve uma advertência. O que deveria acontecer? Isso deveria partir do próprio plenário. Por quê? É o plenário, são os vereadores que julgam os seus pares. Particularmente, eu não conheço hoje o regimento interno atual, mas eu entendo que a mesa deveria ter dado seguimento aos processos, para depois sim as comissões se analisarem, e aí sim os vereadores votariam pelo arquivamento de todos. Não sei como que vai ser o andamento. Até hoje de manhã, no programa da manhã, eu estava crente que nós iríamos ter paz. Durante o dia, eu já estou achando que não. Espero que eu me engane para o bem da população. E vale salientar também que nós tivemos na tarde de hoje uma sessão extraordinária onde os vereadores discutiram um concurso que a SAICIL vai abrir para a contratação de pessoal para trabalhar na coleta do lixo e outros cargos, e um outro projeto relacionado ao PROINDE. Que vem uma firma aí de Israel, de Israel, e que há necessidade para que ela assine o contrato, algumas modificações em algum benefício que a cidade vai dar para ela, e os vereadores prontamente atendendo o pedido do prefeito. A Câmara tem funcionado normalmente, eles têm procurado fazer rápido a votação dos projetos, e realmente parece que devem ter votado na tarde de hoje. Já havia sido aprovado em primeira discussão, e o secretário de Planejamento, o senhor Panzaneto, estava correndo bastante atrás da Câmara para que agilizasse o procedimento. No próximo bloco, hoje é dia do músico. O Leme Notícias volta a seguir. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo mandou uma empresa recontratar uma ex-empregada que tinha caído do salto alto e torcido o tornozelo. Para a Justiça, a funcionária sofreu acidente de trabalho e, portanto, tinha direito à estabilidade no emprego em decorrência do acidente. A funcionária demitida entrou com processo na Vara de Trabalho de Taboão da Serra, alegando que foi demitida após sofrer o acidente. A lesão foi constatada pelo INSS, que lhe concedeu auxílio-doença. Uma grande massa de ar quente cobre a região sudeste nesta quarta-feira. A previsão é de um dia de sol forte e calor em quase todos os estados. O calor e a alta umidade do ar causam pancadas de chuva a partir da tarde. Confira a previsão para amanhã em Leme. Quarta-feira de sol, nebulosidade e pancadas isoladas de chuva. A probabilidade de chuva é de 80%. A temperatura permanece elevada, mínima de 17, máxima de 31 graus. Hoje, 22 de novembro, é dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos. Por isso, hoje também é comemorado o Dia do Músico. Há quem diga que os músicos devem ter talento nato para isso, mas existem cursos superiores na área e pessoas que estudam música a vida toda. Com a gente o maestro Max Eduardo Ferreira, da nossa corporação musical, maestro Ângelo Consentino. Tudo bem, Max, maestro? Tudo bom, bispo? Prazer em recebê-lo. Prazer é meu. Mais um dia do músico. Todos os anos você é muito bem... nós o convidamos aqui para que você esteja aqui participando no sentido de falar um pouco da música, da corporação e do seu dia a dia. Como é que andam as coisas com a corporação? Essa é a primeira pergunta. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite de estar aqui de novo e o lembrete de vocês pela data. Graças a Deus a banda vai funcionando bem, a gente tem feito grandes eventos aí e esse ano a gente está prometendo encerrar com um grande evento que vai acontecer em São Paulo. Agora deu uma melhorada aí com relação às relações trabalhistas, né, com a própria municipalidade, né, Max? Isso agora veio ajudar bem, né? Sim, foi vinculado oficialmente, definitivamente com a prefeitura. Tudo tende a se restabelecer em definitivo a partir do ano que vem. Muito bem. E é uma medida justa, né, Max? Porque o pessoal, puxa vida, representa a nossa cidade tão bem,
leva o nome de Leme para todos os locais. E isso é uma medida justa que realmente faça esse reconhecimento e haja esse vínculo de forma dentro da legislação. Agora, outra coisa, quantos músicos nós temos hoje? Em atividade na banda, 39 músicos. Faixa etária? De 12 a 71. E sempre tem alguém procurando? Sempre. Sempre tem? Ininterruptamente, sempre tem gente. Você precisa até ir colocando e fazendo eles estudarem, aí depois de um período é que ele vai para a banda, ou como que funciona? Inclusive, em virtude das férias de fim de ano, a gente, até por volta de setembro, outubro, a gente já encerra o ingresso de novos músicos por causa das férias, para não perder o embalo depois. Então a gente sempre inicia no começo do ano. E primeiro eles fazem uma escola? Sim, é um curso básico de formação, do conhecimento de teoria musical, depois a parte prática no instrumento, até atingir um certo estágio e começar a fazer os ensaios e participar com a banda. E eles vão lá, eles conhecem já alguma coisa, alguns já estudaram, ele tem um instrumento que ele gostaria de tocar, ou ele já vai lá, às vezes meio assim, sem saber. Ele fala, olha, eu quero ser músico, eu quero tocar, mas eu não sei bem o que eu me adaptaria. Aí ou eles vão já com alguma tendência, vamos dizer assim. 95% deles não sabem nada. Eles vão dar o primeiro passo de conhecimento musical lá na banda com a gente. Eles consequentemente não têm instrumento. Os instrumentos que eles vão tocar é fornecido pela banda. Então eles têm o ensino de música e a prática, a utilização do instrumento, tudo gratuito. Marcos, você trabalha também no Conservatório de Tatuí, um dos mais renomados aí da nossa América Latina. E Leme não poderia ter aí alguma coisa parecida? É lógico que nada comparado a Tatuí, mas uma escola de música da própria municipalidade, a fim de absorver essa meninada aí? A demanda por ensino, por aprendizado musical aqui em Leme é muito grande e já é tradição. Isso. Nós já conhecemos muitas pessoas, já passaram, inclusive pela banda, muitos nomes de importância na música hoje. Por causa disso, sim, sem dúvida nenhuma, seria interessante que houvesse um investimento nessa área, de uma escola de música, até para ampliar e direcionar mais com professores especializados em cada área, em cada instrumento, para talvez até melhorar, né, se possível fosse, a qualidade da formação dos músicos. Mas tudo é um processo muito complicado, muito difícil de ser feito. Porque agora a Secretaria da Cultura está com um espaço novo lá. Sim. E futuramente vai ficar melhor ainda, com teatro e tal, né? É previsto que isso venha acontecer. É previsto que sim. Agora, com essa nova etapa do funcionamento da banda, a gente vai correr atrás de possíveis patrocínios e até com o objetivo de investir nessa área. Ampliar o investimento com relação à formação dos músicos e, quem sabe, uma futura criação de uma escola. Nem que para isso seja da associação da banda. Mas, Max, não tem algum caso curioso assim de pai e filho, avô e neto, ou irmãos tocando na banda? Não tem algum caso desse? Já tivemos já? Sim, não, até não é tão raro. E hoje a gente tem pai, mãe e filha e primo. Temos, sim, da mesma família. Temos 3 irmãos de outra família, pai e filha de uma outra família. Então temos já, né, eu vi um depoimento de um pai, de um músico, dizendo que se ele soubesse que o ambiente da banda era tão saudável como ele viu depois do ingresso do filho dele, ele também teria iniciado o estudo dele quando criança. Mas sim, é muito comum, muito comum. Talvez, não sei se é o pontapé inicial, mas os mais famosos talvez seja a família do Nailor, né, do Proveto. Correto. Ele, as irmãs, o pai já foram músicos da banda. Ou então a família Lima, né? Que é a família inteira. Max, obrigado mais uma vez pela presença, parabéns pelo dia, leve o nosso carinho a todo o pessoal da banda, aos músicos, né? E o nosso abraço também extensivo aos demais músicos da nossa cidade. Muito obrigado. Eu agradeço, e se você me permite, eu também gostaria de mandar um abraço, meus cumprimentos a todos os músicos dessa cidade que é reconhecida hoje já no Brasil inteiro como celeiro de músicos, e em especial para os músicos da nossa banda. Muito obrigado, parabéns. Obrigado. Chico, obrigado. Parabéns ao mestre Max e boa noite a todos. O Leme Notícias termina aqui. Daqui a pouco você vai conferir o Esporte Show com Israel Camilo. Nós voltamos amanhã. Até lá.